Olá, meus amigos e minhas amigas. Vamos tratar um pouco hoje e agora de algumas questões relativas às normas jurídicas e outros temas afetos à Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Veja, quando a gente fala de LINDB, a LINDB ela é considerada, na verdade, na doutrina a gente chama de lex legum. Como assim lex legum? É uma lei das leis. LINDB significa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A ideia é que ela é uma introdução a qualquer ramo do direito. Então, todos os ramos do direito se submetem à LINDB. Todos, sem exceção. Salvo quando houver norma específica em sentido contrário. Então, em direito tributário, em direito administrativo, em direito do trabalho, posso aplicar as regras que estão na LINDB? Posso. Salvo se nesses ramos do direito houver norma específica em sentido contrário. Então, por exemplo, no direito penal, a norma expressa, tanto na Constituição como no Código Penal, prevendo que a lei penal pode retroagir para beneficiar o réu. O que a LINDB diz sobre retroatividade das leis? Ela diz que não pode ter retroatividade. Então, nesse caso específico, a LINDB não vai ser aplicada porque o Código Penal e a Constituição diz o contrário para questões penais. Entenderam? Então, a LINDB, por exemplo, fala de integração, ela não prevê a equidade como método de integração. Mas se tu pegar o Código Tributário Nacional e a CLT, elas prevêem a equidade como método de integração no direito tributário e no direito trabalhista. Nesse caso, a LINDB não se aplica, porque tem norma especial. Beleza. Então, quando a gente fala da LINDB, ela é uma lei das leis. Então, é um tema que, embora antigamente ela era chamada Lei de Introdução ao Código Civil, mas embora ela seja estudada junto com o direito civil, ela não é de direito civil apenas, ela é uma norma que diz respeito a todos os âmbitos. E aqui a gente precisa saber algumas coisas importantes quando a gente fala de normas jurídicas. A primeira coisa é que a gente precisa saber a distinção entre as palavras vigência, cai muito isso, vigência, eficácia e vigor. A gente tem que saber a distinção entre essas três palavras. Tu vai encontrar questões de concurso que perguntam a diferença entre elas. Então tem questão que vem lá perguntando a vigência, uma qualidade da lei, diz respeito à eficácia temporal da norma. E aí sim, você vai ter várias outras questões que você precisa saber como responder. Bem, começando pela vigência. O que é a vigência? Vigência você pode definir como um período durante o qual a lei é eficaz, ao menos juridicamente, tá? Vigência é o período. Já teve questão de concurso, por exemplo, do SESC, dizendo que a vigência diz respeito, que é uma qualidade da lei, sim, é uma qualidade da lei, se a lei está vigente ou não, que diz respeito à eficácia temporal da lei. Aqui está querendo dizer o seguinte, que a lei é eficaz durante determinado período de tempo. Basicamente, você está dizendo o seguinte, quando você pega, por exemplo, o Código Civil de 1916, quando a gente chama, é bom esclarecer, quando a gente chama de Código Civil, Código Tributário, na verdade é um nome de batismo que é dado, mas todo código é uma lei, seja lei ordinária ou uma lei complementar, ela tem um número específico. Então, o Código Civil de 1916 aqui, por exemplo, ele entrou em vigor lá em 1916 e foi revogado pelo Código Civil de 2002. O que acontece? Entre 1916 e o ano de 2002, aqui eu estou desprezando, tá?
que houve, na verdade, o período de vacatio legis. Estou simplificando a abordagem de 1 ano, né? Mas, assim, simplificando, o que vai acontecer nesse caso? Você vai perceber que o Código Civil de 16, durante o ano de 1916 ao ano de 2012, ele esteve em vigor, ele tinha eficácia jurídica, ele estava em vigor, né? Também se pode falar isso. Ela é eficaz juridicamente ou ela está em vigor. Dá para definir dessa forma. Esse aqui é o período chamado de vigência. Quer dizer que aqui não há mais vigência. Então, beleza. Vigência nada mais é, então, pessoal, do que um período de tempo. É um período de tempo durante o qual a lei ela está em vigor ou ela tem eficácia jurídica para aquele período. E o que é, então, vigor? Eu falei está em vigor. O que é vigor? Vigor é um conceito que vai além da vigência. Quando você fala vigor, na verdade, é a força obrigatória da lei ou a força vinculante da lei. É mais ou menos o seguinte: quando você fala de vigor, você está falando se a lei tem força para vincular os atos praticados na sociedade ou não. Basicamente é isso. Vigor, na verdade, diz respeito, então, à sua força vinculante. Por que vigor é diferente de vigência? Bem, vigência é o período de tempo durante o qual a lei está em vigor ou tem eficácia jurídica, daria para falar isso também. Mas por que vigência é diferente de vigor? Porque pelo seguinte, o vigor, é possível você verificar situações, por exemplo, de vigor de lei revogada. Ou seja, mesmo uma lei revogada seria uma lei que não tem mais vigência. Mesmo depois de revogada, mesmo depois de morta, a lei ainda pode ter vigor? Sim. Por quê? Porque ela vincula os atos praticados durante a vigência. Como assim? Mesmo depois de revogada uma lei, ela continua sendo aplicável para os atos que foram praticados na época da vigência da lei. Isso é chamado, pessoal, de ultratividade. Por que ultratividade? Porque a lei vai ter atividade mesmo depois de revogada. Posteriormente, ela continua produzindo efeitos. Então, por exemplo, você vai lá num banco e pega um empréstimo a juros de 20% ao mês, supondo que a lei permita isso. Atualmente ela permite, salvo alguns casos, como financiamento imobiliário, por exemplo. Aí você fez o contrato. A lei da época permite isso? Permite. Aí você vai pagar o empréstimo em 20 anos. Suponha que amanhã haja uma revolução no país e o novo governo que tomou o poder decida falar: vamos acabar com esse negócio de juros escorchantes, juros abusivos. No máximo, os juros podem ser de 12%. O banco não pode cobrar mais do que 12%. Teoricamente, nesse caso, a lei que permitia juros acima de 12% foi revogada. Então, vendo aqui na telinha, você tem a lei atual que permite juros acima de 12% e você fez o contrato aqui. Aí você está pagando as prestações. Depois vem uma lei B, aqui era a lei A, vem uma lei B e diz: os juros não podem exceder
a 12%. O que acontece? Imagine que aqui você decide entrar com uma ação judicial, então você vai entrar com uma ação judicial depois que entrou em vigor a Lei B. Para quê? Para falar que os juros que você pactuou de 20% ao mês lá atrás são abusivos. Eu pergunto, o juiz vai julgar a causa, nesse caso aqui, ele vai julgar a causa de acordo com a Lei A ou ele vai julgar de acordo com a Lei B? Qual dos dois casos, qual das duas leis o juiz vai aplicar? Obviamente, o juiz vai aplicar a Lei A. Por que a Lei A? Exatamente porque a Lei A, apesar de não ter mais vigência, ainda está em vigor. Apesar de o período durante o qual ela esteve em vigor já ter cessado, ela continua tendo força vinculante quanto aos atos praticados naquela época. Eu quero dizer que uma lei revogada ainda tem vigor para os atos praticados durante seu período. Por isso, vigência é diferente de vigor. E, além disso, a gente também pode falar de eficácia. O que é eficácia? Eficácia é a aptidão para a produção de efeitos concretos. Então, eficácia é você verificar se a norma pode produzir ou não efeito concreto. É isso. Porque não adianta nada você ter uma lei muito bonita, mas ela não cola na realidade, ela não funciona na realidade. Ou não tem eficácia concreta. A eficácia, ela pode ser dividida em algumas espécies. Então, a gente tem algumas espécies de eficácia. A gente pode falar, pessoal, de eficácia social. A gente pode falar de eficácia técnica. A gente pode falar de eficácia jurídica. O que é eficácia social? Bem, eficácia é a aptidão para produzir efeitos concretos. E quando que ela seria dita como uma eficácia social? Quando você verifica se há condições fáticas para a norma produzir efeito concreto. Ou seja, você vai ver se há condição na sociedade para produzir efeito concreto ou não. É isso. Existem várias normas que não têm eficácia social. Várias. Bem, primeiro eu vou te dar um exemplo simples. Imagine que vem uma lei, um exemplo grotesco, né? Imagine que vem uma lei dizendo o seguinte, fica proibido amar. Está proibido amar. E está proibido que as pessoas se juntem. Está proibido o namoro. Ninguém mais pode namorar no Brasil. É evidente que ninguém vai obedecer a essa lei. Por quê? Porque ela é muito contrária, é muito distante da realidade. Estou dando um exemplo mais grotesco. Vem uma lei dizendo é proibido respirar, ninguém pode mais respirar. É claro que as pessoas vão respirar, vão violar a norma. Agora, você tem situações muito mais complexas na prática. Por exemplo, tinha a lei do adultério. De uma certa forma, era uma lei penal que infligia pena de prisão, teoricamente, para quem adulterasse. Só que essa lei era uma lei de ineficácia social. Ninguém era preso por adultério na prática. As pessoas adulteravam, não tinha repercussão penal na prática. As pessoas não obedeciam essa lei. É uma lei que não cola. Percebe? Quando você fala que a lei não tem eficácia social, você está falando que a sociedade acaba não obedecendo a lei porque ela é ridícula, ela é incompatível com a estrutura da sociedade. Então, a gente tem que verificar se uma lei tem eficácia social ou não. Se vier uma lei agora dizendo que todos os carros, obrigatoriamente, devem ter possibilidade de, por meio de um botão, passar a ter asas e ter uma turbina para poder voar. É óbvio que ninguém vai cumprir essa lei porque ela é desarrazoada, ela impõe uma obrigação que é inviável materialmente ser cumprida. As pessoas não têm dinheiro para poder ficar comprando e transformar carro em avião.
E quando você fala de eficácia técnica, você tem que verificar se há condições técnicas para uma lei produzir efeitos. Quando você fala condição técnica, na verdade você está falando de uma condição técnica no sentido de técnico jurídico. Por exemplo, quando você fala das normas constitucionais de eficácia limitada, elas dependem de lei regulamentadora. Quer dizer o seguinte, ela não tem eficácia técnica ainda. Você já fez uma lei, mas tecnicamente ela ainda não vai produzir efeito concreto, porque ela depende de uma outra lei regulamentadora. No caso de lei norma constitucional, você sabe que existem mecanismos para suprir essa falta da lei regulamentadora, como mandado de injunção e ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão. Mas assim, seja como for, a norma que diz fica assegurado o direito de greve nos termos do servidor público, nos termos da lei, é uma norma que está assegurando o direito, mas esse direito não pode ainda ser exercido, não tem ainda aptidão para produzir efeito concreto, porque ela depende de uma lei regulamentadora. É uma norma sem eficácia técnica. E eficácia jurídica é verificar se há condições jurídicas para que uma norma produza efeitos concretos. Posso te dizer que todas as normas têm eficácia jurídica, todas. Por quê? Porque pelo mero fato de ser norma jurídica. Se ela é uma norma, se é uma lei, por exemplo, ela já produz, por exemplo, um efeito, no mínimo. Ela já, por exemplo, revoga leis anteriores automaticamente. Automaticamente ela já passa, no mínimo, a já existir como lei e já tem uma vinculação. Toda norma jurídica tem eficácia jurídica necessariamente. Tudo bem? Então, esse é o primeiro conceito que eu reputo essencial que você conheça. Segundo tema importantíssimo, quando a gente fala de lei de introdução também, é a gente falar de formação da lei. Muito importante esse tema. Como que as leis são formadas? Bem, como é que surge uma lei? Quero criar uma lei. E aqui eu estou usando lei, tá? Em sentido amplo. Quando eu falo em sentido amplo, é porque de uma certa forma eu estou abrangendo as espécies legislativas do artigo 59. O que diz o artigo 59? Tu vai ver que lá fala de medida provisória, fala de lei complementar, fala de lei ordinária e etc, etc. Vai falar lá de várias espécies legislativas. A ideia aqui é uma noção geral. Como é que surgem as leis? Leis em sentido amplo. Bem, a gente tem, na verdade, 3 fases para o surgimento da lei. A primeira fase é a chamada fase de elaboração das leis. A fase de elaboração da lei, basicamente, é a fase do processo legislativo. Então, é a fase em que você tem a votação da lei, basicamente, no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara dos Deputados. Claro que quando você fala de medida provisória, você, na verdade, não vai ter votação no Congresso e no Senado para ser editada na medida provisória. Claro que depois ela tem que ser convertida em lei e passa no Congresso, passa no Parlamento. Mas na formação da medida provisória, na verdade, seria os atos internos dentro da presidência da República para redigir a lei. Mas isso não é uma fase publicizada que está sob escrutínio público, é um ato interno propriamente do Poder Executivo. Mas essa fase de elaboração da lei é a fase basicamente que você vai ter os debates legislativos sobre a lei dentro do parlamento, em regra geral. E quando que termina essa fase? Bem,
Essa fase, quando se trata de lei ordinária e lei complementar, ela vai terminar com a sanção do presidente da República ou com a fase da derrubada do veto, porque pode ser que o presidente da República vete a lei e aí você lembra que o Congresso pode derrubar esse veto por meio de uma comissão mista. Percebe que nesse caso você termina o processo legislativo com a sanção à derrubada do veto. Para uma primeira corrente de doutrinadores, geralmente de direito constitucional, eles vão fixar esse momento como um momento, vou colocar aqui primeira corrente, como o momento do nascimento da lei. Só que assim, teve uma prova de concurso que perguntou assim: as leis em sentido amplo nascem com a promulgação? Foi essa a pergunta. Foi uma questão do CESP. As leis em sentido amplo nascem com a promulgação. Verdadeiro ou falso? Bem, quando você fala que as leis em sentido amplo nascem com a promulgação, na verdade você está falando não apenas de lei ordinária e lei complementar. Você está falando de toda espécie legislativa, inclusive medida provisória. A questão saiu com um gabarito verdadeiro, tá? Era uma questão que eu acho que tinha que ser anulada. Mas por que saiu verdadeiro? Pô, você acabou de falar que para a lei ordinária e lei complementar, a lei nasce com a promulgação, com a sanção à derrubada do veto. Porque há uma certa controvérsia. Se você pegar manuais de direito civil, você vai ver que vários manuais falam que a lei nasce com a promulgação, não com a fase de elaboração legislativa. A promulgação, na verdade, veja bem, inaugura, na verdade, ou diz respeito, basicamente, à segunda fase, que é chamada de fase da promulgação. A fase da promulgação da lei, alguns vão falar que é o ato que geraria o nascimento da lei. O que seria a promulgação? Promulgação é o ato que atesta a existência formal da lei. Na verdade, você pode colocar grosso modo que isso aqui basicamente é arrumar o texto final e assinar. Basicamente é isso. Então assim, você passou lá pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, saiu lá a aprovação da lei, e aí o que seria promulgar? Seria você pegar e arrumar o texto final, colocar lá no início dela o presidente da República, faço saber, no primeira pessoa mesmo. Aí vai lá, sai lá a lei redigida e no final lá a assinatura do presidente da República. Isso é promulgar, arrumar o texto final. Aí você coloca a numeração da lei de acordo com a numeração sequencial que tem na Casa Civil de Leis. Isso seria promulgar. Aí vem minha questão, né? Tem gente que fala que essa fase é a fase do nascimento da lei. Bem, você vai encontrar sim quem diga para uma segunda corrente que aqui ocorreria o nascimento da lei. Tem gente que fala isso? Tem. Mas qual das duas correntes prevalece? Qual das duas prevalece? Bem, não dá para falar que uma prevalece ou não. Dá para falar o seguinte, que você vai ter que ter a sabedoria de, na hora da prova, saber o que estava na cabeça do examinador. Por isso que é bom estudar resolvendo questões, porque quando você estuda resolvendo questões, você aprende a saber o que está na cabeça do examinador. Você acaba pegando esse feeling. E qual seria a ideia então? Bem, se vier uma questão perguntando, que nem eu falei, essa questão do CESP, as leis em sentido amplo nascem com a promulgação, era uma prova de direito civil. Bem, se é prova de direito civil, você já vai ter uma inclinação para considerar a segunda corrente, que é a promulgação, como marco do nascimento da lei. Por quê? Porque geralmente é civilista que fala isso.
E veja, como ele falou leis em sentido amplo, ele está abrangendo, por exemplo, medida provisória. Então não daria para falar que nasce com a sanção e é derrubado do veto, porque a medida provisória não tem sanção e nem derrubado do veto. O presidente da República não veta a própria medida provisória que ele editou, né? Não é tão esquizofrênico assim. O presidente da República. Então, tu percebe que nesse caso a questão acabou sendo verdadeira, tinha que ser anulado, mas é porque o cara seguiu a uma questão de direito civil, acabou seguindo o manual de direito civil. Agora, se você pegar uma questão dizendo, as leis, caísse assim, por exemplo, as leis nascem com a sanção ou a derrubada do veto, só desse jeito, as leis. Carlos Elias, colocaria verdadeiro, porque para o cara escrever isso numa prova, é porque o cara sabe que há quem defenda que as leis ordinárias e complementares nascem com a sanção e a derrubada do veto. Ah, a questão está um pouco completa, deveria ter falado lei ordinária e lei complementar. Sim, mas se ele falar apenas leis, eu colocaria como verdadeiro, eu presumiria que está na cabeça dele isso. Agora, é claro que tudo que eu estou falando aqui faz parte do ritmo de concurso público, a gente não sabe exatamente o que está na cabeça do examinador, né? Mas a gente tem que tentar intuir, sim, e tem vários gabaritos que são prolatados de concurso e eles não voltam atrás, mesmo a questão não estando muito bem formulada, porque você tem que tentar ver o que estava na cabeça do examinador. E para finalizar, a gente vai ter, por fim, a terceira fase, que é a chamada fase da publicação da lei. A fase da publicação da lei, já caiu em prova de concurso também a definição, ela nada mais é do que uma condição de eficácia da lei. Então é o seguinte, para uma lei poder começar a produzir efeitos concretos e poder entrar em vigor também, já caiu em prova perguntando se é uma condição de eficácia da lei, verdadeiro. Também seria, em princípio, a publicação uma condição para que a lei venha entrar em vigor. Claro que há um período ainda que tem que ser respeitado, que a gente vai falar depois, que é o período de vacatio legis, que após a publicação. A lei não entra em vigor imediatamente com a publicação, em regra não. Mas para uma lei poder entrar em vigor e poder ter eficácia, no mínimo, as pessoas têm que ter ciência da lei, então ela tem que ser divulgada. Tudo bem? Então, forte abraço e até o próximo bloco.